Seja muito bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao módulo de direitos individuais, coletivos e difusos. Na aula de hoje, vou tentar aprofundar os aspectos conceituais dos direitos transindividuais, para facilitar um pouco a compreensão deste novo mundo que esse módulo está nos trazendo. Conforme já foi exposto em todas as notas introdutórias, muito embora a Constituição Federal tenha se preocupado em garantir a defesa dos direitos difusos e coletivos, deixou de defini-los, papel que foi cumprido pelo Código de Defesa do Consumidor na década de 90. Antes de darmos início na nossa aula, é importante destacar que a Constituição Federal de 1988 foi criada a partir de uma concepção do princípio da dignidade da pessoa humana. O que quer dizer isso? A pessoa passa a ser o centro da Constituição em termos de proteção. E a partir dessa percepção, conseguimos extrair da nossa Constituição que várias pessoas passaram a ter uma proteção diferenciada. Dentre elas, podemos já citar de imediato o consumidor, a criança e o adolescente e o idoso. Apenas alguns exemplos para facilitar a compreensão. Mas mais do que isso, o referido Código de Defesa do Consumidor, além de definir os direitos difusos e coletivos, acabou inaugurando uma nova espécie de direitos, os direitos individuais homogêneos. Risato Nunes explica que a definição legal trazida pelo Código de Defesa do Consumidor está em perfeita consonância com o sistema constitucional, não havendo nada que possa macular suas disposições legais. Isto quer dizer que o Código de Defesa do Consumidor, como lei principiológica que é, concretizadora dos princípios e regras constitucionais, também aqui designa os limites e o modo de aplicação dos direitos postos e definidos. O direito do consumidor surgiu em um momento histórico em que se verificou a desigualdade na relação entre consumidor e o fornecedor. Serve como ferramenta importante na regulamentação das relações jurídicas oriundas da contratação em massa. Contratação essa que resultou nesta dita vulnerabilidade do consumidor perante o fornecedor em uma relação de consumo. Como visto, o direito brasileiro, então, instituiu, com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, um sistema para a proteção coletiva dos interesses transindividuais em juízo. E para a melhor defesa desses interesses de grupo, a lei os distinguiu em categorias absolutamente distintas. Para classificar as categorias, preliminarmente preciso realizar duas distinções básicas, porém necessárias. Primeiro delas, se o grupo são determinados ou indeterminados. Segunda, se os interesses em jogo são divisíveis ou indivisíveis. Mas para realizar tais distinções, vamos ver como o Código de Defesa do Consumidor conceituou os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Apenas a título de esclarecimento terminológico, apresenta-se a diferença entre direito e interesse. Segundo Risato Nunes, tem que se entender ambos os termos como sinônimos, na medida em que interesse, semanticamente, em todos os casos, tem o sentido de prerrogativa e é exercício de direito subjetivo. Logo, direito e interesse têm o mesmo valor semântico, direito subjetivo ou prerrogativa, protegidos pelo sistema jurídico. Vamos em frente. Para iniciar, começamos pelo direito difuso. O Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer no artigo 81, definiu o direito difuso como interesse ou direito difuso, assim entendidos para efeitos desse Código, são os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. Ora, portanto, são aqueles direitos cujos titulares não são determináveis. Eu não consigo individualizá-los. Isto é, os detentores do direito subjetivo, que se pretende regrar e proteger, são indetermináveis e indeterminável. Você pode estar achando um pouco confuso, e isso é absolutamente normal. Esse conteúdo não é nada fácil. Mas para te ajudar, posso citar alguns exemplos. Você já deve ter ouvido falar do interesse pelo meio ambiente sadio, que congrega os moradores de uma região. Você gostaria, por exemplo, que fosse instalado um lixão próximo à sua casa?
Isso respeitaria a regra constitucional de que o Estado deve garantir um meio ambiente sadio? Ou de combate à propaganda enganosa divulgada no rádio e na televisão, algo absolutamente normal e que, lamentavelmente, muito embora exista a previsão que proíbe esse tipo de divulgação, todos os dias nós sabemos que tais propagandas enganosas acabam acontecendo. Perceba que não consigo identificar de forma individual quem são os titulares desses direitos. Isto porque direitos difusos são direitos de todos. Ademais, em matérias de direitos difusos, é importante deixar claro que não existe uma relação jurídica base que os une os interessados. Isto porque são as circunstâncias de fato, do dia a dia, que estabelecem a ligação entre os interessados. Desta forma, precisamos também deixar claro que o objeto ou bem jurídico protegido é indivisível, exatamente por atingir e pertencer a todos de maneira indistintamente. Por isso, ele não pode ser dividido ou até mesmo fracionado. Espero que esta definição tenha ficado clara. Vamos para a próxima definição, agora de direitos coletivos. Para o autor Hugo Mazzilli, direitos difusos são aqueles de natureza indivisível, comuns a um grupo, classe ou categoria de indivíduos indetermináveis que compartilham a mesma situação de fato. Vamos então aos direitos coletivos. São interesses, também de natureza indivisível, comuns a um grupo, classe ou categoria de indivíduos determináveis, reunidos pela mesma relação jurídica básica. Isso quer dizer que, para uma verificação da existência de um direito coletivo, não há necessidade de se apontar concretamente um titular específico e real. Todavia, cuidado, este titular é facilmente determinado a partir da verificação do direito que está em jogo. Percebeu a diferença do direito difuso? Não? Então vamos aos exemplos. É possível citar, como exemplo, um grupo de indivíduos que assinam um contrato de adesão com uma cláusula abusiva. A abusividade da cláusula é compartilhada em igual medida por todos os integrantes do grupo. Esse exemplo se encaixaria perfeitamente em um contrato coletivo de plano de saúde. Todos os integrantes desse contrato, que perceberem quando da necessidade da utilização desse plano, poderão ajuizar uma ação buscando a nulidade desta cláusula por ferir um direito coletivo garantido e tolhido em razão deste contrato. Pode-se citar também a boa qualidade do fornecimento de serviços públicos essenciais, como água, energia elétrica e gás. Também a segurança do serviço de transporte público de passageiros prestados pelas empresas de ônibus. Aqui, há um parênteses, caso concreto importantíssimo do Superior Tribunal de Justiça, que será abordado nas próximas aulas. Então, fique atento. Também posso citar a qualidade oferecida pela escola dos serviços educacionais por ela prestados aos seus alunos e muitos outros que poderiam ser citados. Mas para Risato Nunes, em matéria de direito coletivo, são duas as relações jurídicas base que vão ligar o sujeito ativo ao sujeito passivo. Para o autor, a primeira delas diz respeito àquela em que os titulares, sujeito ativo, estão ligados entre si por uma relação jurídica. Por exemplo, os pais e alunos pertencentes à associação de pais e mestres, os associados de uma associação de proteção ao consumidor, ou até mesmo os membros de uma entidade de classe. A segunda relação jurídica seria aquela em que os titulares, sujeitos ativos, estão ligados com o sujeito passivo por uma relação jurídica, um contrato. Exemplo, os alunos de uma mesma escola, os clientes de um mesmo banco, os usuários de um mesmo serviço público essencial, como o fornecimento de água, energia elétrica, gás e etc. Já o objeto e o bem jurídico protegido aqui, como visto, é indivisível. Tal conclusão não poderia ser diferente, uma vez que ele não pertence a nenhum cidadão em particular, mas a todos em conjunto e simultaneamente. Isto porque, como entende a doutrina majoritária, se for divisível, é individual ou individual, homogêneo e não coletivo. Vamos ao nosso próximo item.
O artigo 81, inciso 2º, conceitua interesses ou direitos coletivos, para efeitos do Código de Defesa do Consumidor, como os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Bom, já falamos dos direitos coletivos, já falamos dos direitos difusos e agora nos cabe falar dos direitos individuais homogêneos. Diferentemente do que acontece com os direitos difusos e coletivos, os direitos individuais homogêneos são os únicos que têm objeto divisível. E aqui os sujeitos são sempre mais de um e determinados. Mais de um, porque em sendo um só, o direito é individual e simples. E determinado, porque neste caso, como o próprio nome diz, apesar de homogêneos, os direitos protegidos são individuais. Não se trata de litisconsórcio, e sim de direito coletivo. Você deve lembrar que no litisconsórcio o que há é a reunião concreta e real de titulares individuais de direitos subjetivos, no caso, no polo ativo da demanda. Já na ação coletiva, para a defesa de direitos individuais homogêneos, o autor da ação é único. Podemos identificar os legitimados no artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor. Vamos a eles. Artigo 82. Para fins do artigo 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente o Ministério Público, a União, os Estados, o município e o Distrito Federal. As entidades e órgãos da administração pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código. E ainda as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano, cuidado, há pelo menos um ano, e que incluam entre os seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este Código, dispensada a autorização assemblear. É verdade que a ação individual ou ação proposta por litisconsórcio facultativo não estão proibidas, como também não está proibido o ingresso de tais ações no curso da ação coletiva de proteção aos direitos individuais homogêneos. Para facilitar, são exemplos de casos envolvendo direitos individuais homogêneos, as quedas de aviões, como os da TAM em São Paulo, o naufrágio do barco Batomushi, no Rio de Janeiro, e etc. Mas como identificar direitos nos casos concretos? Você provavelmente deve estar se perguntando. E é o que veremos na nossa próxima aula. Até lá!